Bom, pessoal, hoje nós vamos falar do canivete Inron MY803, que é o que eu chamo do meu canivete de desossa. Na prática, gente, este canivete, do jeito que está, não existe, tá? Vamos dizer assim, esse formato que ele tem, fui eu que dei para atender um desejo / necessidade minha. Antes dos presentes do Daniel Negri, da Victorinox e depois da Swibo, o que eu costumava usar como faca de desossa, apesar de ter Tramontina, das antigas e tal, depois veio o kit da Starrett e tal, eu usava uma faca que eu fiz a partir de uma lima, tá? Mas era em aço carbono. E apesar de eu ter perdido o preconceito com aço carbono, eu não gostava muito de usar, porque o aço carbono, até que na carne não é pronunciado. Aliás, você nem sente depois da carne preparada. Mas é que ele deixa gosto nos alimentos. Então eu tinha esse Inron e resolvi transformá-lo num canivete para desossa, tá? Então eu dei esse formato nele. Algumas características dele. Um lado dele é uma tala de empunhadura em G10, laranja. O outro lado é todo em aço, porque ele é frame lock, tá? O clipe está na posição certa. O que é posição certa, Cabral? Uma parte dele, ao menos, pega sobre o que seria o frame lock dele, para evitar o over travel, ou seja, o sobrecurso, evitar de quando você for desengatar o canivete, você forçar demais e ele ir além do que deveria para enfraquecer esse frame lock. Na prática, a maioria dos clipes não evita isso, tá? Mas vocês podem ver que o clipe dele é bem duro, tá? Mas você nem precisaria tanto, porque só se você forçar demais para dar o over travel, tá? Ou exagerar no movimento de forma a ele abrir mais do que seria necessário. É uma empunhadura relativamente confortável, tá? Não tem nenhuma quina ou canto para te cortar, tá? Vamos a algumas medidas dele, tá? Ele tem 3 parafusos Torx para prender, e aqui tem um pino batente que não é parafusado, ele é integral, tá? Então é um tamborzinho de aço com um recesso para encaixar de um lado e do outro da empunhadura, tá? O lado liner aqui de aço, ele não vaza pro G10, ele pega só o liner de aço, tá? O canivete, como está, gente, pesa 138 gramas. Eu não vou me lembrar do peso original, tá? Tem um pino pivô que não tem essa espessura toda que está aqui, não. Isso é só a entrada do parafuso, lá no meio ele é um pouco mais estreito. O engajamento do frame lock dele está certinho com a face esquerda da lâmina, tá? Não tem over travel também do engajamento, ou seja, mesmo ele está sem lubrificação nenhuma, tá? Então, mas mesmo que você bata ele com força, o engajamento é sempre na mesma posição, tá? Não tem over travel. Espessura da empunhadura é uma espessura única, tá? 11 milímetros, tá? O lado do frame tem 2 milímetros de espessura e o liner dele
Deixa eu ver se eu consigo pegar em algum lugar aqui. O liner dele tem 1 milímetro de espessura. Tá? Então, é uma boa robustez. Tá? Tem uma boa porção da lâmina que é contida tanto pelo frame lock quanto pelo liner lock. Então, ele dificilmente ele viria a apresentar folga. Tá? Originalmente, gente, essa pequena lingueta que vocês estão vendo aqui, morrendo praticamente junto do frame lock aqui, ela era um flipper. Só que eu sempre achei extremamente exagerado, tá? Ficava uma barbatana aqui para cima. Era uma guarda, mas que não tinha função, porque esse recesso para o dedo indicador já funciona como guarda. E além disso, eu fiz um preparo de modo que dá para você usar essa área como finger choil. Tá? Então eu eliminei aquele flipper que quando você fechava, ele ficava saindo aqui para fora como um flipper enorme, sem função para mim. Tá? E outra coisa, mesmo lubrificado, ele não flipava bem. Então eu não vi necessidade disso. Esse formato aqui foi porque eu recortei a lâmina. Tá? A lâmina foi recortada. Isso aqui foi intencional para essa posição aqui. Tá? Se você precisar de cortes contornados, você ter todo esse apoio aqui, mais um motivo que o flipper me atrapalharia e machucaria o dedo aqui embaixo, tá? Então, essa posição aqui funciona muito bem. E o principal, gente, para desossa, você poder ter esse agarramento ou este agarramento aqui, de novo, o flipper interferiria, tá? Para você fazer os riscos na desossa. A lâmina é rígida, tá? Então não é a minha preferida, eu prefiro uma lâmina semiflexível na desossa, mas como você não tem canivete assim, ele me atende bem, tá? Qual desossa que ele faz bem? Um pernil de porco, ele desossa bem. Se você for fazer a desossa de um espinhaço de porco, né, da coluna vertebral, ele faz, mas já não faz tão bem, porque o ideal é que você tenha uma lâmina mais flexível para fazer o contorno dos espinhaços, das reentrâncias da coluna e tal. Mesma coisa para o pescoço e tal. Mesma coisa para a paleta, o ideal é que você tenha uma lâmina semiflexível, tá? Mas na ausência de uma, ele faz, te dá mais trabalho, não fica tão bem feito, mas faz. A espessura original da lâmina, gente, era de 3,5, 3,5 milímetros, tá? Como ela está hoje, a espessura máxima dela é de 1,6 milímetros, tá? Sendo que ela faz um ligeiro taper. Aqui na ponta ela tem 1 milímetro, um 1,4 milímetro, então 1,6 é a espessura máxima, tá? Vocês veem que caiu para menos da metade a espessura máxima da lâmina. A largura máxima dele agora é de 17 milímetros, tá? 17 milímetros. Originalmente ele era um hollow, gente. Se vocês repararem aqui, vocês vão ver um resquício do hollow dele, tá?
um resquício do hollow de um lado, aqui um resquício maior do hollow, tá? Mas a espessura dele com o paquímetro travado a 1 milímetro, o paquímetro vai entrar 5, 6, 7 milímetros nele agora. Não me lembro, sinceramente, quanto entrava originalmente, tá? Mas agora entra 7 milímetros, o que confere uma boa habilidade de corte, tá? Você fazendo a pegada pinçada, você percebe que ele é uma lâmina delgada, tá? Então, por isso também ele funciona bem para desossa. Comprimento total da lâmina, 22,5 centímetros, da lâmina não, do canivete, né? 22,5 centímetros. Comprimento da lâmina, 9,8 centímetros. Se você pegar desde aqui de trás, 10,2. Mas não é um canivete para você sair portando na rua, gente. Apesar de que não impede, mas para mim não tem função. Porque a função que eu dedico para ele é desossa, tá? E outra desossa que ele funciona muito bem é de coxa e contracoxa, tá? Por quê? São cortes basicamente retos na base do risco. Você risca, tá? Então ele funciona muito bem para desossa de coxa e contracoxa, tá? Eu até gosto de usar ele às vezes no lugar tanto da Swibo quanto da Victorinox, da desossadeira delas, tá? Que são simplesmente uma maravilha, perfeitas para fazer desossa, tá? O aço é o 9 cromo 13 MOV. Ah, Cabral, não é a mesma coisa do 8 cromo? É e não é, tá? Porque o que eu quero dizer? Como sempre existe uma tolerância nessas porcentagens, quando eles fazem questão de gravar que é o 9 cromo 13 MOV, significa que normalmente você vai ter uma lâmina um pouco mais dura do que se fosse em 8 cromo 13 MOV. Isso é propiciado pela maior quantidade de carbono. E essa lâmina ela tem exatos 60 RC de dureza, tá? O que confere uma boa retenção de fio, tem um tratamento térmico bom, tá? Vou fazer silêncio. Tá? Então, vocês veem que corta bem, mantém o fio, tá? Normalmente, para desossar uns 8, 10 quilos de coxa e contracoxa para congelar, para fazer assado ou para fazer outros preparos, o máximo que ele vê depois é uma chaira lisa para retornar quase 100% do fio original, mas já praticamente não tem cabelo. Rapa cabelo sem problema nenhum. O que te facilita o serviço de desossa, gente. Porque desossa, na maior parte, 98% dos movimentos da desossa são riscando, tá? Você riscando a carne no osso para desossar. Há uma hora ou outra que, às vezes, para separar, você usa o resto da superfície de corte para fazer um corte. Ou então para fazer uma limpeza de gordura e tal. Mas o básico da desossa é o movimento de riscar os ossos, tá? E isso ele faz bem, faz muito bem. Ele tem um passador de laniar não muito convencional, que é um ovalado oblongo, tá? Tem de comprimento, ou na porção mais extensa dele, 8 milímetros, e no que seria a largura dele, né, ou menor largura dele, 4 milímetros, tá?
Então aceita bem um lanyard. O clipe preso por 2 parafusos, não tem movimento lateral, tá? Que mais que eu posso dizer sobre ele? 60 RC, 9 cromo 13 MOV, e é basicamente isso, gente. E para matar a curiosidade dos amigos, no próximo vídeo, esse vídeo vai estar disponível para os amigos na quarta-feira. O próximo vídeo depois desse não vai ser de um outro canivete. Eu vou mostrar a porção removida desse canivete e para que eu uso ela, tá? E eu acredito que esse próximo vídeo vai ajudar os amigos num ponto extremamente simples, que dizem que qualquer um faz, porque dizem que qualquer um sabe fritar ovo, não é isso? Então, cozinhar ovo é ainda mais fácil. Mas eu vou mostrar para os amigos um truquezinho para os ovos ficarem sempre, não perfeitamente cozidos, mas os ovos ficarem esteticamente bonitos depois de cozidos e sempre perfeitinhos. Eu acho que os amigos vão gostar da dica, tá? E é uma coisa extremamente simples, gente. E não precisa ter um pedaço de canivete para fazer isso. Eu vou comentar no vídeo, mas, sinceramente, eu acho que os amigos vão gostar dessa dica, tá? E eu acho que era isso por esse vídeo. Como primeiro vídeo sobre canivete, vamos dizer que é um canivete inusitado, porque eu o modifiquei para ficar assim, para atender minha necessidade, meu desejo de ter um canivete que fizesse... Ah, Cabral, um Opinel não faria isso? Ô, gente, com esse formato de lâmina, eu nunca vi um Opinel, mas o Opinel deve fazer bem, tá? Tem outros canivetes com lâminas finas, mas qual canivete com lâmina fina assim, delgada assim, tá? Estreita, com 60 de dureza que vocês conhecem? Aí já fica difícil, né? Então, eu achei por bem começar meus vídeos de canivete com esse, tá? É um canivete de desossa que na prática não existe, tá? Pelo menos não para você comprar. Quando eu for mostrar o que eu removi dele, vocês vão ver que o formato era bem diferente. Ah, Cabral, e como é que você fez para remover isso? Gente, foi relativamente simples, mas foi sujo, tá? Eu, com uma bandeja rasa, enchi de água até quase cobrir a lâmina, tá? Então ela ficava a parte superior exposta. E aí, usando uma Dremel e um disquinho de carborundo, eu cortei a porção que eu julguei necessária, tá? E aí espirra a água com o resto de carborundo, pó de metal, mas qual a vantagem? Em momento algum, o tratamento térmico, tanto da lâmina quanto do pedaço removido, foi sequer ameaçado de ser comprometido, tá? A lâmina ficou o tempo inteiro resfriada, tanto é que em alguns momentos até soltava uma faísquinha assim, mas é porque às vezes apertava um pouco mais, no aquecer a água secava, começava a espirrar, mas aí a água já entrava, ou seja, em tempo algum a temperatura dessa lâmina passou dos seus 150, 200 graus, mesmo quando eu forçava o disquinho, tá? Ah, Cabral, e quantos disquinhos você gastou nisso aí? Gente, eu acho que eu gastei uns 2 ou 3 disquinhos de carborundo, dos que eu uso no consultório, tá? Porque no consultório, quando você trabalha com alguns materiais,
você precisa do disquinho de carborundo para fazer alguns cortes. Então eu tenho no consultório caixinha com 50 ou 100 discos de carborundo, tá? E tem dois modelos, um marronzinho e um cinza. Para esse trabalho, eu achei que o marronzinho, apesar de ser um pouco maior, ele me pareceu um pouco mais durável, tá? O cinza tem um diâmetro um pouco menor, ambos têm basicamente a mesma espessura, mas o disquinho de carborundo marrom, ao menos o que eu tenho, me parece que tolerou mais o desgaste do que o cinza. O cinza me pareceu desgastar mais facilmente, tá? Eu acho que era isso por esse vídeo e que os amigos aguardem. Vai sair com certeza no próximo domingo o vídeo do pedaço que foi removido e os amigos vão ver nesse vídeo na prática, porque eu vou fazer no vídeo aquilo que eu faço para o ovo ficar sempre perfeitinho após cozido, sem aquele ovo deformado, arrebentado, nada disso. Eu acho que os amigos vão gostar, é uma solução muito simples e fácil de ser aplicada e você vai ter sempre ovos cozidos perfeitinhos e facílimo de cascar, tá? Os amigos não perdem por esperar. É isso por esse vídeo, um abraço a todos.